Já. Aí você vai com... Ok. A gente sabe disso, mas combinar leilão, financiamento e consórcio pode parecer uma forma de alavancagem patrimonial inteligente, até você colocar os números na ponta do lápis. E hoje eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre essa estratégia. Vou te mostrar cálculos reais e o impacto financeiro de cada etapa. Nos últimos dias, você pode acompanhar na internet que tem muita gente falando sobre usar imóvel de leilão, financiamento e até conseguir um consórcio para multiplicar patrimônio. Mas será que essa engenharia financeira funciona mesmo? A ideia aqui é fazer um estudo prático com cálculos reais para descobrir se essa vantagem alavanca mesmo o seu negócio, se vale a pena ou se é apenas uma teoria de internet. Vamos falar então de leilão mais financiamento. Vamos começar pelo cenário comum. Digamos que você pega um imóvel avaliado aqui no leilão por 300, avaliado em 350 mil e você consegue arrematar ele pela metade do preço, ou seja, 175 mil reais. Aí você comprou lá no leilão da Caixa, numa venda direta, tiveram que pagar R$ 8.750. Só que você sabe que tem os custos de TBI, cartório, somando tudo vai dar uns 20 mil reais. Até aqui tudo parece. Se você precisar de uma desocupação, o custo sobe, certo? Pois é. Agora vamos falar do consórcio. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos falar do próprio consórcio da Caixa Econômica Federal. Digamos que você vai lá, faz uma carta de crédito uma carta de crédito de 700 mil. Aí, só que é o seguinte, tem a taxa de administração. Todo mundo fala, leilão, o consórcio não tem juros, mas tem taxa de administração. Eu não estou aqui para condenar consórcio, dizendo se é ruim, se é bom. Eu estou fazendo um método comparativo e depois, no final, você toma a decisão para ver qual que é a melhor opção para você. Se tiver alguma empresa que faz menor, você me diga, mas vou te falar o normal do mercado, uma taxa de administração em torno de 25%. Para você ser contemplado, se você quiser se arrematar, ter aquela carta logo no começo, você vai ter que dar ali um lance, por mais que tenha as estratégias tudo, em torno de 63%. Na prática, digamos que no melhor dos cenários, você precisaria colocar em torno de 91 mil reais de lance. E ainda vai ter que pagar em torno de 4 mil reais de parcela. Aqui o jogo começa a ficar pesado. O custo administrativo dobra e o saldo devedor continua alto. Agora, se a ideia é alavancar, por que você vai usar um produto que custa muito mais caro que o seu lucro? Não estou dizendo ainda que é ruim, é só fazer conta. Agora, tem aquela estratégia que o pessoal usa no consórcio, que é a recompra, né? Vamos ver como é que é isso? O que é isso? O investidor tenta revender o imóvel usando o seu próprio consórcio, mas ainda fica com um saldo devedor em torno de 427 mil e as taxas em torno de 175 mil. Agora, o dinheiro novo, sabe o que sobra? 122 mil reais. Resultado, uma taxa real em torno de 2,51% ao mês. Ou seja, alto risco para baixo retorno. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque é o seguinte, gente, todo dia aqui a gente olha imóvel de leilão. Aí eu fico pensando, se é para você comprar no consórcio, para depois no leilão, para que dar essa volta toda? Porque se o investidor pode simplesmente financiar o imóvel, alugar e depois vender. Aí as parcelas paga com aluguel e o lucro vem limpo para o seu bolso, sem pagar a taxa de consórcio. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o seu ponto de vista? Eu não sou dono da verdade, só estou colocando, fazendo os cálculos, comparando consórcio com leilão, e claro que dá para usar os dois juntos, usando algumas estratégias. Agora, a conclusão sobre isso é o quê? Que consórcio mais o leilão ou o financiamento não é questão de mágica, você tem que fazer matemática, é matemática pura. Pode dar certo em alguns casos específicos,
Mas com os custos atual que está no consórcio, não faz sentido para a maioria dos investidores. Qual que é a sua opinião sobre isso? Agora, se você quer jogar esse jogo de forma inteligente, é só você entender o custo real do dinheiro antes de chamar isso de alavancagem, correto? Então, se você quer aprender a alavancar de verdade com imóvel de leilão, é aqui que o jogo começa. Eu vou falar aqui com o especialista Rodrigo Pinheiro, especialista no assunto, e hoje ele vai tirar muitas dúvidas suas. Rodrigo, seja bem-vindo Boa aí. tarde, Vamos Manuel. falar com a galera aí. Rodrigo, eu vou te fazer algumas Boa tarde, perguntas tudo bem, aqui para quem pessoal? está começando no mundo do negócio. E assim, pouca gente sabe disso, mas a gente sabe que as pessoas quando estão entrando no leilão. Agora, Rodrigo, qual foi o caso mais absurdo que você já viu num leilão? Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, esse mercado de leilão, ele às vezes assusta a gente. O caso mais absurdo foi um cliente ter arrematado o imóvel. Cliente não era cliente ainda, né? Ele arrematou o imóvel sem ter visto nenhum custo de IPTU, custo ali que esse imóvel tinha de condomínio. Ele simplesmente arrematou o imóvel porque ele só olhou o percentual de lucro de desconto. E daí foi aí que ele entrou numa roubada e acabou vindo falar conosco, aí tirar informação com a gente para poder aprender da maneira correta, né? Foi o caso mais absurdo. Simplesmente entrou e arrematou, deu lance e arrematou, sem ter visto nenhum débito do imóvel, sem ter feito nenhuma pesquisa em cima desse imóvel. Foi realmente um caso muito inusitado, porque é muito fácil hoje, né, para você fazer uma pesquisa em cima de débitos de imóveis, né? Então, nesse caso aí foi bem prejudicial aí para o bolso dele. Rodrigo, é verdade que dá para perder tudo se der o lance errado? Dá sim, dá para perder tudo, perder o dinheiro que ele vai pagar, né? Porque se ele der o lance errado, se ele der um lance e aquilo ali fica registrado, né, Manuel? Então, quando a pessoa, quando o cidadão entra ali para dar um lance, ele entra ali no contexto de um leilão, ele já fez um cadastro, ele se comprometeu, ele assinou um contrato, né? Então ele está ali assumindo uma responsabilidade, assinando um contrato ali, daí ele deu um lance. Se ele deu um lance errado, valor muito alto, ou valor errado, ou até se empolgou, ele pode perder sim, ele pode perder o valor sim, com certeza. Você já recusou um cliente por falta de preparo? E por quê? Já recusei cliente por falta de, na verdade, por falta de interesse, né? Porque assim, a pessoa tem que ter o mínimo de interesse para entender, né? São, por exemplo, clientes que vêm com aquela ideia de comprar um imóvel do jeito que ele quer, da forma que ele quer, dentro da realidade dele. Então, muitas vezes o cliente ele não está pensando no lucro, ele está pensando no lucro como segunda opção. Ele quer um imóvel 3 quartos, no bairro que ele gosta, no prédio do primeiro andar, tem que ter piscina, tem que ter. Então, assim, a gente acaba, no final das contas, tendo que falar a verdade para ele, né? A gente não trabalha como imobiliária, a gente trabalha como prestação de serviço. E a gente não pode gastar tempo e a gente vai estar enrolando o próprio cliente buscando um imóvel que muitas vezes não existe. Ele quer um imóvel com 70% de desconto, numa capital onde tem muita concorrência de compradores, de investidores de imóvel leilão, naquele bairro, naquela situação perfeita que não precisa reformar, que não precisa desocupar, ele quer desocupar do imóvel, enfim. A gente acaba tendo que falar a verdade para o cliente, né? Porque a mentalidade dele não está ajustada à realidade de um investidor para imóvel de leilão, né? Então, nesse contexto, a gente acaba, sim, usando as suas palavras aí, acaba tendo que rejeitar esse cliente, né? Rodrigo, por que tanta gente acha que leilão ainda é golpe? Então, Manuel, isso é um mito, né? A gente fala que é um mito. Por quê? Porque no passado
as pessoas compravam, não tinha, antes da lei de alienação fiduciária, né, falando dos leilões extrajudiciais, acontecia muito, sim, lá há 20 anos atrás, a pessoa comprar e, de repente, demorar anos e anos para poder desocupar aquele imóvel, né? Então, isso foi criando um mito. Então, você sabe, a gente sabe que tudo que é ruim acaba a informação espalhando muito rapidamente, né? Aquilo que é bom, geralmente, é mais difícil a informação lastrar por aí, né? Então, assim, antigamente acontecia muito isso. Depois da lei de alienação fiduciária, que garante a desocupação dos imóveis após 60 dias ali da emissão de posse, aí mudou essa realidade. Mas as pessoas sempre vão estar repetindo ali circunstâncias ruins, né? Infelizmente. Então, isso é um mito. Quando se fala em comprar imóvel distante ou imóvel de leilão ocupado, a grande maioria das pessoas vão falar: Deus me livre, eu não vou comprar, como que eu vou desocupar, como que eu vou reformar esse imóvel lá longe? Então, hoje a gente, na era digital que nós vivemos, nós temos condição de documentar esse imóvel, desocupar esse imóvel, reformar esse imóvel à distância, e no curto prazo esse imóvel está ali disponível para fazer ali a venda dele e realizar o lucro do investidor. Então, esses mitos acabam gerando oportunidades, né? Porque a grande maioria das pessoas não entra nessa modalidade de investimento e sobra mercado para a gente, como a gente vê acontecer hoje em dia. O mercado está vasto. Hoje nós passamos de 50 mil imóveis aí disponíveis para remate. Desses 50 mil, vamos chutar baixo aí, que isso muda toda hora, 5, 10 mil imóveis ali liberados para remate sem concorrência. Imóveis que estão dando ali 50% de desconto. Então, esses mitos, eles bloqueiam a prosperidade de muitas pessoas e acaba trazendo oportunidade para quem estuda o mercado, para quem busca realmente um investimento lucrativo e altamente seguro, né? Se o leilão é tão bom, por que que os bancos ainda têm tantos imóveis encalhados? Eu estou olhando aqui só que em um banco, que é a Caixa, tem 33.821 imóveis nesse momento. A média dos imóveis são em torno de 38,3% de desconto. Então, assim, é muito imóvel. Só no Rio de Janeiro aqui eu estou vendo 11.413 imóveis, Goiás 5.693 imóveis. Na venda direta, que é aquela venda sem disputa, que quem dá o primeiro lance leva, tem 23.225 imóveis. Até eu peguei as top oportunidades no Brasil aqui, que o desconto médio na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, em Pernambuco, é 65%, Monsenhor Gil, 64%. Alguns destaques aqui, ó. Tô vendo imóvel aqui em todo o Brasil, casa por 14 mil, muradinha, com portão, quitado. Então, você é tão bom assim, Rodrigo, porque tem tanto imóveis encalhado, hein? Então, Manuel, justamente aquilo que nós estávamos falando antes, né? Você trouxe alguns dados aí muito importantes, são muito interessantes para o público nosso tá dizendo. Você falou aí 38% em média de desconto, certo? Você falou 33 mil imóveis hoje, só na Caixa Econômica, certo? Aí, é claro, aí fica essa pergunta: por que, se é tão bom assim, né? Por que tem tanto imóvel? Existe uma máxima que diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo sofre por não ter conhecimento, por não estudar. E é por isso que poucas pessoas têm acesso a um recurso maior que as demais. A minoria sempre que estuda mais, que pesquisa mais, que gasta mais tempo, acaba tendo mais acesso a uma prosperidade, a um crescimento financeiro mais rápido que a maioria. E por que se é tão bom, por que tem tanto? É justamente por isso. E o banco, ele não é imobiliário, o banco ele vende dinheiro, ele não vende imóvel. Então ele já ganhou o lucro, já teve o lucro sobre aquele imóvel que ele vendeu para aquela pessoa pagou lá, deu uma entrada, pagou um valor ali mensal durante 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos e acabou perdendo aquele imóvel. Então o banco faz uma composição financeira daquilo ali. Então ele pega o valor que ele já recebeu, junta com o valor que o imóvel está lá, que é dele de volta inteiro, 100%, e ele coloca para leilão para aquele valor voltar o mais rápido possível para ele continuar vendendo dinheiro. Porque o produto do banco é vender dinheiro, não é vender imóvel, né?
Então, é aí que a gente entra aproveitando as oportunidades. Então, para responder de forma prática a tua pergunta, a falta de conhecimento e busca de estudo específico nesse mercado, juntando com o banco, que vende, como que funciona na prática? Exatamente, sobra para nós essas oportunidades, né? Então, é exatamente esse o contexto. Na prática, é isso. Sobra para nós a oportunidade porque os bancos não têm uma intenção de vender imóvel, eles vendem dinheiro. E a maioria das pessoas não estudam os mercados para ser investidor. Infelizmente, nosso país não oferece educação financeira, né? Então, as pessoas não têm essa cultura de estudar o mercado e de fazer um investimento que seja rentável, que possa garantir um patrimônio para ela no futuro. Gente, eu queria saber como que funciona na prática a sua assessoria, o processo completo da escolha à venda do imóvel dentro da assessoria e de quebra, assim, você responder qual que é o primeiro filtro que você aplica para decidir se o imóvel vale a pena ou não. Perfeito, Manuel. A gente hoje é carente de assessorias ou de prestações de serviço num contexto mais completo, falando assim, né? A nossa assessoria, sendo bem prática, o primeiro quesito que nós olhamos é o percentual de desconto. Então, a gente vai ali, os operadores, eles buscam o imóvel conforme o percentual de desconto. Então, por exemplo, o cliente quer um imóvel, um apartamento, ele tem R$200 mil para investir. Então, a gente vai buscar o apartamento que tem o maior desconto, que ele possa arrematar no máximo ali por R$200 mil. Então, aí a gente vai filtrando, vai aplicando outras filtragens ali, né? Que seria, depois a gente passa ali para análise documental, a análise jurídica, e depois a gente passa para uma planilha financeira, onde a gente joga na planilha financeira todos os custos desse imóvel, né? Todos os custos que esse imóvel vai ter, que seria transferência, a parte ali documental, que seria gerar ITBI, a escritura, depois o registro do imóvel, todos os custos ali. Se tem algum custo pendente, tributário, que seria o IPTU, ou mesmo custo de condomínio. Então, todos esses custos vão compondo a planilha para que a gente chegue lá no finalzinho dela, a gente vai ter ali uma aproximação do lucro que esse cliente vai ter. Então, a gente está falando da primeira etapa, tá, Manuel? Primeira etapa, a gente analisa caso a caso para chegar no imóvel ali que tem mais lucro e tendo menor custo, né, e com maior liquidez, ou seja, o imóvel que vai proporcionar uma venda mais rápida, né? Então, seria basicamente falando só da primeira etapa, tá, Manuel? Você quer que discorra as outras etapas também? Substituição, como é que funciona até a venda? Até a venda, ótimo. A primeira etapa é isso. A gente procura os imóveis que têm o maior lucro, depois a gente aprofunda as pesquisas, retirando aquelas opções que são ali, que tem problemas documentais, a gente vai reprovando e vai depurando a pesquisa. Chegamos ali em algumas opções que têm o maior lucro, aprovadas na planilha. Antes do arremate desse imóvel, a gente envia um dirigente lá no imóvel para fazer a filmagem ali na região, ver a condição desse imóvel, como é que está, quem que está ocupando esse imóvel, pegar o contrato de quem está ocupando o imóvel, ver se na rua tem asfalto, ponto de ônibus, mercado, farmácia, escola perto, enfim, vai fazer um apanhado como se fossem os nossos olhos. Em qualquer Brasil nós fazemos isso, nós temos um passo a passo, então a gente vai mandar isso. Então, em aprovado o imóvel, a gente já está falando, antes de arrematar, nós estamos com a planilha financeira aprovada, nós estamos ali com o percentual de lucro aprovado pelo cliente. No caso, o imóvel em si está aprovado, porque nós temos ali uma filmagem, uma chamada de vídeo, comprovando que aquele imóvel ele está ali em uma boa condição para ser arrematado. Enfim, tomamos a decisão de arrematamos o imóvel. Então, a partir disso, nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa de documentação. Aí o nosso pessoal vai entrar ali no nosso grupo de WhatsApp exclusivo cliente e vai passar ali dar as transferência desse imóvel para o nome do cliente, do investidor.
ali ele vai gerar o ITBI, o registro vai ser feito a partir da escritura, se tiver débito, vai fazer o débito, pagar o débito, né? As despesas ali convenientes ali dessa etapa. Terceira etapa, ela anda junto com a segunda etapa, que é o contato com o ocupante do órgão para fazer a desocupação de maneira amigável, a desocupação extrajudicial que a gente fala. Então, nós temos um passo a passo para efetuar ali essa desocupação, onde a gente consegue fazer acima de 85% na via amigável ou extrajudicial, né? Estando desocupado o imóvel, a gente vai para a última etapa, que é a etapa de reforma. Então, nós temos um passo a passo para fazer a reforma em qualquer lugar do Brasil. Então, as equipes que a gente tem que são terceirizadas, elas geralmente já fizeram outras reformas, né, nessa região, entre outros níveis, para o Brasil inteiro. Nós temos contato com o Brasil todo, praticamente, para fazer a nossa administração de reforma à distância. Então, a administração da reforma à distância funciona da seguinte forma: a gente filma antes, durante e término da reforma. E nós enviamos diligências no meio ali está validando aquela etapa da reforma que foi concluída para o cliente estar pagando ali esse serviço efetuado, bem como os materiais que foram usados. Então, tudo isso tem uma escala, tem um passo a passo, cada etapa dos nossos 4 etapas, né? Resumindo, até a arrematação, documentação, terceira etapa, etapa, que é a administração do corpo. Hoje, que faz todos os lugares do Brasil, qualquer lugar do mundo. Tá ok, Manuel? Tá me ouvindo aí? Certo. Eu até mostrei aí o comparativo aí de algumas reformas, o antes, o depois, a pessoa sabe como é que funciona. É a etapa mais subestimada do processo. Mais subestimada, a etapa que é mais difícil para trabalhar, ou que o cliente menos as pessoas que ignoram, que acham que não tem valor e que é que você vê como diferencial. A etapa é a primeira. Todo mundo aqui fazendo um curso à distância, ou um cursinho online, ela vai começar e ela já poder entrar, poder matar. E não é bem assim. A etapa mais importante de todas é a primeira e é a mais subestimada. Então, entra ali, ele acha que ele já sabe, faz uma pesquisa básica e vai lá e arremata. Então, hoje, por exemplo, nós temos um índice muito grande de pessoas que procuram para problemas deles que eles sabem. A gente de base. Então, a etapa que mais é subestimada é a primeira, é a etapa da análise do imóvel, análise do tal, análise ali do passo a passo, até a arrematação do imóvel, que é muito importante. A etapa mais subestimada, com certeza, é a primeira. Média entre o arremate e o lucro final. Cortou uma... Falou, irmão. Pode repetir, por favor? Sim. Quanto tempo leva, em média, entre a pessoa fazer o arremate até o dinheiro voltar para o bolso, ter o lucro final? Então, mano, ela está, né? Então, em torno de 18 meses para vender qualquer imóvel. Se for um imóvel de padrão mais alto, um custo mais alto, geralmente fica um pouco mais tempo, né? Mas é ali a média de 12 a 14 meses. Imóveis populares, talvez um pouco menos. Então, a gente sempre deixa na média ali de 12 a 14 meses para o dinheiro voltar para o bolso do cliente, né? A grande maioria volta ali dentro dos 12 meses. Como você evita cair em imóveis com problemas jurídicos ocultos?
A gente geralmente faz a pesquisa antecipada, né, Manuel? A gente puxa a matrícula do imóvel e a partir da matrícula do imóvel a gente faz a pesquisa com profundidade. Porque a matrícula do imóvel é a identidade desse imóvel, né? Tem todo o histórico, desde quando foi construído, o terreno. Então ali a gente vai ponto a ponto na matrícula para buscar ali um possível problema, né? Uma indisponibilidade ou alguma questão que possa estar travando algum processo, né, no proprietário anterior, enfim. A gente faz essa pesquisa com profundidade. Nós temos também o departamento jurídico que faz, quando necessário, com mais profundidade ainda, uma busca em cima, principalmente dos imóveis ali que são dos leilões judiciais, né? Que os leilões judiciais hoje eles permitem ali a compra com 25% de entrada e o arrematante pode parcelar em até 30 vezes, sem precisar comprovar renda, sem precisar estar com o nome limpo, ele compra porque o próprio imóvel que ele comprou ali, que está parcelado, é a garantia. Então, nesses casos, a gente exige um pouco mais ali da pesquisa jurídica da condição desse imóvel, né? Rodrigo, existe uma forma de se prever se aquele imóvel vai dar dor de cabeça ou não? Existe sim. Por exemplo, quando a gente está naquela primeira etapa que eu falei para você, né, que você perguntou se eles subestimam, né, qual a etapa que mais subestima. Na primeira etapa, a gente já vai saber se o imóvel ele está numa região de risco, de alagamento, isso é um problema sério, depois na hora de vender, na região ali, essa região já está queimada, porque já tem um alagamento, já teve alagamento. Situações, por exemplo, do ocupante, não sei se vocês lembram aí que eu estava falando antes, já na primeira etapa a gente entra em contato com o ocupante do imóvel, antes de comprar o imóvel, para saber qual que é o perfil desse ocupante. Se ele é o antigo proprietário, se ele é alguém que locou esse imóvel do antigo proprietário, se ele é alguém que invadiu esse imóvel. Então, a gente já vai saber o perfil desse ocupante. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, né? No caso, desocupar esse imóvel. Então, antecipadamente, a gente já tem uma ideia ali de qual aspecto que vai ser mais difícil para dar sequência no processo do imóvel, né? De ocupação, reforma e venda, né? E tudo isso a gente passa para o cliente, a gente passa para o investidor. Ó. Todas as impressões que nós temos acerca do ocupante, situações que a gente fala, puxa, isso aí vai dar problema. A gente traz para o nosso investidor e com total transparência, conforme a nossa experiência, a gente fala, ó, essa situação aqui é 80% de chance de dar dor de cabeça. Essa situação aqui não, essa situação aqui está tranquilo, ó, 20% de chance de termos algum problema. Isso baseado nos imóveis todos que a gente já fez assessoria, né? Então, a gente trabalha muito com estatística, né, Manuel? Em cima de questões ali que já ocorreram. Então, se é um ocupante intransigente, que não quer conversar, que só sai dali se for a polícia, a gente já sabe que o percentual de chance da gente conseguir uma desocupação extrajudicial, ela é um pouco mais remota, né? A dificuldade é um pouco maior. Agora, o inverso é muito mais comum, né, no caso da desocupação. Mas a gente sempre prevê essas situações baseadas no histórico que a gente tem de arremates anteriores. Rodrigo, vamos falar um pouco sobre desocupação. A gente sabe que desocupar é um dos maiores medos de quem entra no leilão. Aí eu te pergunto, é realmente o bicho-papão que a galera diz? Não, Manuel, como eu estava falando antes, a questão da desocupação é um mito, né? Antigamente falava-se que comprar e depois não desocupar era o maior problema. E realmente é um problema. Você comprar um imóvel e não poder tomar posse dele e ter uma pessoa lá dentro que não sai, é um problema. A gente tem que concordar que é um problema. Mas depois da lei de alienação fiduciária, né, isso ficou muito mais tranquilo, mais fácil, porque é uma lei. Então, quando esse imóvel ele é transferido já para o nome do banco, porque o processo é o seguinte, vou falar rapidamente como que é o processo. O banco ele segue uma trilha judicial onde ele vai legalmente transferir esse imóvel de volta para o nome dele. Então, se aquele mutuário não pagou, segundo, terceiro, quarto mês não pagou, e não pagou dali em diante, o banco vai tentar negociar, vai tentar contato, e tudo isso fica documentado. Em sendo tudo documentado
todos os processos ali com clareza, o que vai acontecer? O banco seguiu o trilho jurídico para poder transferir esse imóvel de volta para o nome dele. Então, o banco transfere o imóvel de volta para o nome dele. Ele passa a ser um novo proprietário 100% daquele imóvel, juridicamente legal. Isso é lei, nós não estamos aqui inventando uma situação. Isso é a lei de alienação fiduciária. Se você quer pesquisar, aí pesquisa. Digita no Google, lei de alienação fiduciária. Eu não lembro de cor aqui o número da lei. E com isso, você vai ter certeza que aquele imóvel que você comprou, que já está no nome do banco, porque é assim que a gente faz, a gente dá preferência para arrematar imóveis que já estão no nome do banco. Aí a segurança jurídica é total e elimina essa questão do mito de não desocupar os imóveis, né? Então, acaba 100% essa questão de não desocupar ou de demorar anos para desocupar. Pela lei, a partir da emissão de posse que o juiz vai sancionar ali, vai liberar, 60 dias o imóvel tem que estar desocupado, seja, no caso, conversando o oficial de justiça ou por força policial. Então, isso é um mito. Não desocupar é um mito. Dá para desocupar tranquilamente hoje, dentro da lei, né? Desde que, como eu falei, lá na primeira etapa a gente faça uma verificação detalhada se esse imóvel, né, ou o banco seguiu o trilho jurídico correto. E tudo foi documentado para comprovar que aquele mutuário não pagou, que foi tentado fazer acordo, passou pelo primeiro leilão, enfim, depois foi para o segundo leilão, né, até chegar nas vias de venda direta e venda online, que é onde a gente prefere comprar. Você já teve cliente que desistiu por medo de desocupação? Olha, Manuel, não, nunca tive de desistir. Aliás, tive sim. Já tive clientes com medo, sim. Na hora que a gente avaliou o imóvel, chegou no ponto ali de arrematar, ele falou, não, eu prefiro procurar um imóvel desocupado. Mas esse mesmo cliente, depois de um segundo, terceiro imóvel que a gente avaliou, ele tomou coragem, comprou o imóvel, inclusive no interior, estou lembrando de um deles, né? No interior do Piauí, e a gente fez todo o processo de desocupação amigável. Acho que não deu 15 dias, o imóvel estava desocupado, a gente conseguiu, através do nosso passo a passo, fazer essa desocupação, e o cliente ficou mais seguro, né? Ele era um arrematante, inclusive, de outras assessorias, e ele também arrematava sozinho, ele tinha muita insegurança para comprar imóvel ocupado. Ele mesmo falou, eu não compro imóvel ocupado. E a partir do momento que a gente conseguiu mostrar para ele que é possível a desocupação amigável na maioria dos casos, ele hoje, inclusive, é um investidor parceiro nosso, ele compra imóvel independente de ser ocupado ou desocupado. Para ele não tem mais esse mito, esse medo, né? Mas ele, no comecinho, ele foi bem resistente para não comprar um imóvel que estava ocupado. Rodrigo, por que alguns advogados cobram tanto nessa etapa? Sabe disso? Justamente pela dificuldade, que existe uma dificuldade, né, Manuel? Ou, vamos dizer assim, a falta de conhecimento das pessoas é que gera uma necessidade, concorda comigo? Então, essa falta de conhecimento gera necessidade. Tem muitos advogados que cobram muito caro por isso, porque sabem que as pessoas não têm esse conhecimento, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, é que a gente redunda sempre na mesma questão. É a falta de conhecimento, a falta de busca de informação que gera oportunidades para as pessoas, no caso, ganhar dinheiro, né? E nesse contexto aí é o que acontece. Tem muito advogado que cobra muito caro para fazer esse trabalho, né? No nosso caso, o nosso custo é um custo muito baixo em vista do mercado, porque nós trabalhamos com o pacote completo, né? E a gente, geralmente, quer que os nossos clientes sejam recorrentes. Rodrigo, é verdade que alguns imóveis vêm com processos escondidos? Sim, tem muito disso. Por isso que é importante a pesquisa com
profundidade, né? Toda assessoria que for contratada, ela precisa, digamos assim, ter uma referência mínima em cima desse contexto, que isso é muito importante, que as pessoas compram um imóvel lá e não foi bem analisado esse quesito aí de questões jurídicas, isso pode trazer um prejuízo muito grande para o arrematante, inclusive o risco dele assumir uma conta que não é dele, né? Se tem um processo lá, esse imóvel está vinculado a um processo trabalhista e isso não foi identificado pela assessoria ou pelo advogado. Olha aí, gente. Muitas vezes você compra uma casa aí, ó. A casa vai estar nesse estado. Então, quando você vê uma casa aí de 20, 30 mil reais, que a gente sempre vê aqui, não é uma mansão, não é nada luxuoso. Aí você compra a casa, ela tá assim. Aí você contrata uma pequena mão de obra para fazer os reparos ali. Muitas vezes é só tinta nessa casa, não é igual o pessoal também acha que vem tudo destruído, as coisas. Tá vendo? Geralmente quem morava era uma família que cuidava com carinho, que perdeu porque teve algum contratempo na vida, né? E acaba que às vezes ninguém merece passar por essa situação, por isso que as pessoas perdem os imóveis. Mas tá aí, tá vendo? Isso aqui é um exemplo real. Vou te mostrar agora o depois, tá? Quero o antes, agora você vai ver o depois, tá vendo? Não é nada de espetacular, não é nenhuma mansão, sabe? Mas é questão mais de detalhes, tá vendo? A mesma casa, o antes e o depois. Então a casa dessa aí você compra por 20, 30 mil, tem aqui no leilão bastante. Você vai vender ela por 120 mil. Vai colocar ali em torno de uns 70 mil no seu bolso. Tirando imposto de renda ali, te sobra pelo menos 50 mil limpo. Limpo, 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 já descontando de tudo. Isso recuperando seu dinheiro. Agora imagine você fazer várias operações dessas no ano. E sabe o que é melhor? Você consegue revender um imóvel desse aqui para a pessoa que ganha um salário mínimo. Então é disso que eu estou falando, fazer o dinheiro trabalhar por você através de imóveis de leilão. Vamos aproveitar e dar umas olhadas nas oportunidades na data de hoje? Então, nesse momento aqui, ó, tem oportunidades em todo o Brasil. E aqui, ó, eu acabei aqui que tem mais de 50 mil imóveis para a gente escolher. Mais precisamente, 50.386. Então, um dos bancos que a gente mais compra, a Caixa Econômica Federal. Como eu falei para vocês, tem oportunidade aqui bacana. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês verem como faz uma análise aqui, tá? Com a inteligência artificial que a gente colocou aqui para ajudar. A gente fazia tudo de forma manual, mas depois que a gente começou a usar a inteligência artificial, melhorou muito, tá vendo? Para buscar. Então, eu vou pegar esse imóvel aqui. Digamos que você vai comprar esse imóvel aqui, ó, com 90% de desconto. Rio de Janeiro, tá vendo? Eu vou clicar aqui em mais detalhes. Ele está avaliado em 309 mil por 33 mil. Na casa de 70 metros quadrados. Eu vou fazer uma análise aqui, uma análise inteligente. Vou analisar o mercado, a localização, as tendências, para me fornecer os insights sobre o valor desse imóvel. Então, eu vou clicar aqui, ó, fazer uma análise. Vou esperar o resultado da inteligência artificial. Tá vendo aqui, ó? Pesquisando o contexto do imóvel para entender a posição relativa frente aos ativos sinais e comportamentos recentes dos preços. Aqui a localização, que é o bairro da freguesia, está verificando microfatores, isolação, gabaritos construtivos, qualidade da malha urbana imediata, cruzando as bases públicas, chegando divergência de fotos, descrição, padrão real, estimando os cenários, avaliando os custos de manutenção, possível reforma, incluindo pintura. Então, ele estava fazendo aqui já um cálculo para a gente aqui, para a gente ter a noção como é que vai funcionar, tá vendo? Então, ao vivo aqui, você está vendo aqui, ó, tá buscando o preço do metro quadrado da região, tudo certinho, sem precisar ficar pesquisando de forma
manual. Então, isso tem facilitado muito a nossa vida. Acompanha aí ao vivo aqui, ó. Eu já tenho o parecer aqui, análise concluída. Olha aí como é que funciona isso aí, ó. Então, enquanto o Rodrigo volta aqui, ó. Então, aqui eu fiz aqui, ó, esse imóvel aqui com 89% de desconto. Análise concluída, freguesia Ilha do Governador. Aí ele está falando sobre o crescimento da região. Está falando que é constante para os anúncios ativos, portais mostrando as ofertas, que está variando realmente entre 199 mil e 720. No caso aqui, essa casa aqui está por 309. Aliás, hoje você pode comprar ela com 89% de desconto. Aqui está falando que na região varia em torno de 199 a 720, vai depender do estado do imóvel. Sobre segurança, gente, sobre segurança. Indicadores estaduais mostram redução em vários crimes em 2025. Porém, a variação por bairro é significativa. A Ilha do Governador apresenta a sensação de segurança melhor em áreas próximas à orla e ao comércio, mas ainda há registros relevantes em áreas internas. Recomenda-se a verificação ponto a ponto e análise de ocorrências locais antes da compra, tá vendo? Aí aqui a gente chegou ao cálculo com a inteligência artificial, nos ajudou aqui, dizendo que o preço do metro quadrado é em torno de R$ 4.000. Aí ele já dá o link de onde que ele fez a pesquisa, tá vendo? Eu vou clicar aqui. Aí ele mostra aqui ó, alguns anúncios, tá vendo? Na região, como é que funciona. Então é o método comparativo. Aí ele mostra aqui ó, os imóveis comparáveis, tem o endereço, tudo certinho, as fontes de pesquisa. Então é bem bacana, gente. Aí depois, por final, ele já me dá a página direto para mim ir lá no site da Caixa fazer a marca. Olha que maravilha, gente. Olha aí. Inclusive, isso aqui acabou de já estar para venda. Então é só para você entender como é que funciona isso aqui. Mas é fantástico. Então, isso aqui ó, tem em todo o Brasil. Isso aqui foi uma oportunidade que estava aqui, dando sopa. E realmente esses imóveis na venda direta é assim mesmo, que dá o primeiro lance e leva. Eu estava mostrando essa oportunidade aí enquanto você voltava, mas vamos dar mais uma palhinha para a galera. Rodrigo, como usar o leilão para multiplicar patrimônio e não apenas só comprar barato? Vamos falar de alavancagem e multiplicação de patrimônio. Liga o microfone. Liga o microfone. Eu tinha esquecido de ligar aqui. Agora liguei. Tá me ouvindo aí? Tá. Então, Ronel, uma coisa está diretamente atrelada à outra, né? Quando a gente fala de alavancagem financeira, de aumento de patrimônio, né? É claro que tem clientes que preferem, por exemplo, comprar o imóvel e vender. O cliente quer uma liquidez, uma alta liquidez, né? Ele quer pegar o dinheiro de volta para girar de novo. E tem aquele cliente que ele pensa no aumento de patrimônio imediato, que é o que eu creio que seja a melhor mentalidade de todas. Porque quando você compra o imóvel, você já, literalmente, você já aumentou o seu patrimônio, né? Então, se o imóvel está ali com 50% de desconto, ele vale ali no valor de mercado, fez as análises, igual você fez aí agora nesse imóvel, né? O operador fez a análise bem feita, analisou vários imóveis, e aquele imóvel que ele tá comprando vale R$500 mil. E ele teve um custo total desse imóvel de R$250 mil. Isso já, matematicamente, rapidinho, a gente já tem a resposta de uma multiplicação por 2 do patrimônio. Então, ele dobrou o patrimônio dele, né? Muitas vezes, aquele imóvel que ele comprou não é um imóvel que vai ter muita liquidez, ou seja, talvez ele demore acima do prazo normal para vender. Porém, ele já multiplicou o patrimônio dele, né? O patrimônio dele de 250 foi para 500 mil. Se ele vai vender esse imóvel daqui 1 ano ou daqui 2 anos, ele já multiplicou o patrimônio dele, já dobrou o patrimônio dele, né? E isso acontece muito nos imóveis de maior valor, né? Imóveis mais caros, imóveis acima de 500, 800, 1 milhão, 2, 3 milhões. Isso acontece com muita facilidade.
muitas vezes o investidor ele duplica, triplica, às vezes, o patrimônio dele em um negócio só. Então, ele vai pegar um imóvel lá que tem um valor de mercado de 3 milhões, de 2 milhões, e ele vai pagar 1 milhão e 200, vai pagar 900 mil, automaticamente, imediatamente, o patrimônio dele pulou de 1 milhão para 2 milhões e meio. Tudo bem, aquele imóvel não vai ter uma liquidez imediata, para ali de imediato que a gente fala dentro do prazo de 12 a 14 a 18 meses, mas digamos que ele nos próximos 3 anos, veja o que eu estou falando, 3 anos é um médio prazo, ele vai vender esse imóvel daqui a 3 anos, só que ele ganhou quanto em cima em uma negociação? De 1 milhão ele multiplicou para 2 milhões e meio, então ele mais que dobrou o patrimônio dele. Então, a gente considera como uma realização de aumento do patrimônio, né? Agora, tem aquele cliente, tem aquele investidor que quer girar, ele quer pegar o dinheiro, quer comprar outro, ele quer tirar uma parte do dinheiro para viver, ou para comprar um carro novo, ou para viajar, enfim, tem esse investidor, né? Ele pega o capital e fica girando o capital. Então, seriam essas duas formas, né, Manuel, digamos assim, de mentalidade que a gente precisa, inclusive, descobrir na hora que a gente vai trabalhar com aquele cliente. É uma particularidade, né? Rodrigo, você acredita em alavancagem com financiamento em imóvel de leilão? Perfeito, Manuel. Olha, excelente pergunta. É a melhor forma de alavancar, inclusive, né? Hoje a gente tem a modalidade na Caixa Econômica que o cliente pode comprar, o investidor pode comprar com 5% de desconto. Com 5% de entrada. Então, se o imóvel está lá no leilão por 100 mil, um imóvel que vale 200 mil, ele vai comprar por 100 mil, dando 5% de entrada. Então, ele vai dar 5 mil reais só naquele imóvel. E o restante vai estar financiado. Prestações lá, as prestações conforme a aprovação de crédito dele. E daí, durante esse período, digamos que demore 14 meses para ele vender, na nossa planilha vai estar computando lá as prestações mensais, né, que a gente já antecipa isso na planilha para o cliente saber o valor do lucro, o valor e o percentual de lucro que ele vai ter nesses 12, 14 meses que vendeu o imóvel. Vendeu o imóvel, o comprador automaticamente quita, né, o valor de compra, né, desse imóvel que foi vendido ali pelo valor de mercado, vai quitar o débito do banco financiado e o valor que sobra volta para o bolso do investidor. Então, isso multiplica muitas vezes 2 vezes o valor, né? É muito fácil passar de 100% de lucro líquido, de ROI, no bolso do cliente. Ele investir 30, 40, 50 mil reais e voltar lá 60, 80, 100 mil reais para o bolso dele, né? Então, é a melhor forma de alavancagem, usando o financiamento. Tem outras formas aí do mercado que são a questão da carta de crédito, né? No caso dos consórcios, exige um processo um pouco mais sofisticado, né? Que também gera um lucro, é uma boa vantagem ali, uma boa opção, né, de alavancagem, mas a melhor de todas é o financiamento da Caixa Econômica com 5% de entrada. Rodrigo, quanto de capital mínimo assim que a pessoa teria para começar para jogar esse jogo? Olha, Manuel, hoje a gente, com as oportunidades que a gente tem no Brasil, principalmente no interior do Brasil e pela Caixa Econômica, hoje se a pessoa tiver 50 mil reais, ela já consegue iniciar no mundo dos leilões, comprando imóveis aí com 50%, 60%, 70% de desconto. Fácil. 50 mil para cima já vai entrar voando. Então vamos lá. Se o cara tem 100 mil reais hoje, o que você faria no lugar dele, Rodrigo? Olha, Manuel, é o que eu faço, né? Que a gente faz os processos de assessoria e a gente também é investidor. Então a gente trabalha naquilo que a gente concorda, confia e vive, né? A gente não faz aquilo que a gente não vive. 100 mil reais daria para comprar tranquilamente 2 imóveis.
2 imóveis de R$ 50.000, com custo total de R$ 50.000. Né? Seria basicamente esse o investimento. Imóveis no interior do Brasil, imóveis que vão lá trazer um lucro mínimo ali entre 38% e 45%, ou um imóvel com custo mais elevado que vai multiplicar o valor ali de 100 para 200 mil. Ou, na pior das hipóteses, de 100 para 170 mil. Vamos ser realistas, né? Sobre o lado psicológico do comportamento do investidor. Na sua opinião, o que mais atrapalha o investidor? É a falta de dinheiro ou de mentalidade? O que mais atrapalha é a mentalidade. A mentalidade junto com as emoções, né? Aquela pessoa que se intitula investidor, ele precisa ter uma mentalidade forte no sentido de esperar o lucro daquilo que está vendendo, né? Então, muitas vezes a pessoa é ansiosa, ela quer fazer aquilo acontecer de imediato. E isso acaba atrapalhando. Ela precisa ter paciência para escolher a melhor opção, precisa ter paciência para, digamos assim, na hora que for comprar, ter certeza daquilo que está fazendo, né? E só com uma assessoria ela vai ter certeza, né? Ou mais próximo da certeza. Enfim, resumindo, o que mais atrapalha é a mentalidade errada, aliada a uma emoção, ao emocionado, né? Aquela pessoa ansiosa, que primeiro tem que comprar rápido e tem que vender rápido e está com medo de perder o dinheiro. Isso aí tudo atrapalha muito. Só que existe um caminho para resolver isso, que é a busca de conhecimento. A pessoa que tiver conhecimento, tiver uma boa assessoria, elimina a ansiedade, elimina a mentalidade errada, porque com o tempo a pessoa vai aprendendo, né? E a paciência também vai sendo desenvolvida, né? Porque o investidor ele precisa ter paciência. Isso é verdade. Isso aí é fundamental. Rodrigo, se você tivesse que resumir o segredo em uma frase, qual seria, meu amigo? Uma frase, segredo em uma frase. Alta lucratividade aliada a uma alta segurança. Só nos imóveis que a gente consegue essa fusão. Rodrigo, você acredita que qualquer uma pessoa pode ganhar dinheiro com leilão, qualquer um pode aprender? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Manuel, eu tiro por base a minha própria história, né? Depois de quebrar muitas vezes, não vou contar aqui quantas vezes, né? Depois de ter muito problema financeiro no passado, a gente se sente incapaz, né? A gente se sente frustrado, se sente desanimado, parece que nada mais vai dar certo na vida da gente. Mas quando a gente encontra algo assim, que alia as duas coisas, né? A segurança de um imóvel, que ninguém vai te roubar, ninguém vai carregar o imóvel nas costas que você comprar. Há uma alta lucratividade, que isso é verdade. A alta lucratividade está aliada ao quê? A um bom estudo de mercado naquela região que está comprando, tendo certeza que aquele imóvel tem aquele valor de mercado. Então, você uniu essas duas coisas, qualquer um pode fazer. Qualquer ser humano não precisa ter segundo grau completo, não precisa ter faculdade. O que precisa ter é um tempo para estudar minimamente, confiar que aquilo é uma realidade, né? Acreditar naquilo, depois de estudar, ter certeza que aquilo ali é real, aquele imóvel existe, ninguém vai te roubar. E aquele imóvel vale X, porque o mercado está te respondendo aquilo ali. Aí é só partir para a prática. Qualquer um pode fazer, mano. Qualquer ser humano que tiver um mínimo de vontade de crescer, de mudar de vida, vai superar. Eu entendo que muitas pessoas que quebraram, tem um ditado que diz, né, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, assim, a gente fica com medo mesmo, mas esse medo, esse receio daquela frustração acontecer de novo, ela é boa, desde que seja em um nível, né? Não pode travar a pessoa, né? Então, basicamente, seria isso aí. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que tiver minimamente uma vontade de sair do lugar, ela muda de vida trabalhando aí, investindo nos imóveis.
chave de ouro, Rodrigo, e no final você convida aí para sua assessoria, para se a pessoa quiser contratar, a pessoa que quer arrematar um imóvel, como esse aqui que está aparecendo na tela hoje, de 536 mil por apenas 59 mil reais, tá? Inclusive, vai encerrar agora às 18 horas, um terreno de 2.238 metros quadrados, com 88,87% de desconto. Documentado, já no nome da Caixa Econômica Federal, e o que deixa a gente mais animado, que não é só uma oportunidade, são centenas de oportunidades, para não dizer milhares. Eu estou vendo casa de 17 mil quitado, preço de um iPhone, casa muradinha, com portão no asfalto por 24 mil, apartamento em Águas Lindas de Goiás, lá perto de Brasília, por 25 mil, casa em Lusiânia por 22 mil quitados. Já pensou aquele construtor que está acostumado a comprar terreno, desmembrar e construir, sendo que ele pode pegar a casa pronta aqui, com mixaria aqui, ó, Pacajus no Ceará, São Gonçalo do Rio de Janeiro, Parnamirim, Cidade Boa, imóvel, Rodrigo, apartamento em condomínio fechado, lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, olha só, de 135 mil por 29 mil. Já imaginou aquele cara que com um apartamento da MRV por 180 mil na planta? Dá para comprar 6 desse, Rodrigo. Então, hoje em dia só vai ficar pobre quem quer, porque quem comprar esses apartamentos aqui da Caixa, aqui, ó, em condomínio fechado, Rodrigo, quitado. Caixa Econômica Federal passa o documento para você. 29 mil de 135, ou seja, milhares de oportunidades, né? Então, Rodrigo, para fechar com chave de ouro, depois de tantos casos, qual que é a principal lição que o leilão te ensinou? A principal missão que o leilão me ensinou foi a lição de que eu posso, você que está me ouvindo aí, você pode mudar de vida. Você pode aumentar o seu patrimônio. Você pode, nós podemos. A principal lição que o leilão me ensinou é que a gente pode. A gente pode chegar lá. É isso. Rodrigo, o cara que não tem tempo para buscar curso, mentoria, ficar perdendo tempo assistindo vídeo, alguma coisa, mas quer ganhar dinheiro, quer ter segurança e quer a equipe aí arrematando um imóvel hoje ainda para ele, mas que ele tenha a segurança que o imóvel sai no nome dele, que vai conseguir desocupar, que vai conseguir reformar, que vai conseguir vender. Qual que é o primeiro passo para chegar até a gente? Olha, o primeiro passo é entrar em contato conosco, né, Manuel? A gente faz todos os processos. Falando da assessoria em si, o primeiro passo, depois que a gente formaliza o contrato em 4 etapas, como eu falei antes, o primeiro passo, a gente abre um grupo no WhatsApp exclusivo para o cliente. Então, vai estar lá o grupo só com o cliente, com a nossa equipe fazendo atendimento para ele, trazendo as oportunidades, como você está mostrando aí, conforme o perfil dele, com o valor que ele tem. Se ele quiser entrar alavancado, a gente aprova o nome dele na Caixa Econômica, a gente busca o crédito dele, né, a aprovação, para poder buscar opções que são financiáveis. E a gente vai executar todos os processos para ele. Sem ele precisar deixar a empresa dele, deixar o emprego dele, a gente vai fazer todo o processo. Cada passo que a assessoria propõe, a gente só dá sequência se o cliente concordar. Tudo documentado no grupo de WhatsApp. Primeira etapa é até a arrematação, nós fazemos toda a análise do imóvel. Nós ali aprofundamos detalhes, não fica uma unha desse imóvel sem a gente saber antes de arrematar esse imóvel. Arrematou o imóvel, depois de ver planilha, documentação, aprovação do cliente, o imóvel vai para o nome do cliente. Nós fazemos todo o processo à distância, em qualquer lugar do Brasil. Terceira etapa é a etapa de desocupação. Lá na primeira etapa, a gente já pegou o contato do ocupante e já iniciou o processo de responsabilização desse ocupante. Ele tem que saber que ele tem responsabilidade. Então, a gente tem um passo a passo para fazer essa desocupação de maneira amigável. E a última etapa é a etapa de reforma desse imóvel, onde a gente tem um passo a passo já executado em centenas de imóveis que deu certo, à distância, filmado, com ligação de vídeo, com o dirigente indo lá na obra pessoalmente para conferir cada etapa executada do serviço e aprovar o serviço para daí o investidor pagar a mão de obra e pagar ali o material. Então, assim, a gente trabalha de cabo a rabo, as 4 etapas até entregar o imóvel ali para o cliente para a gente colocar à venda. Então, o cliente não precisa sair lá do seu trabalho, da sua empresa. Só falar conosco, entre em contato aqui com o contato que deve estar passando aqui embaixo, com o Manuel, que é uma referência, e nós vamos fazer ali um atendimento ali sem compromisso para te mostrar cada etapa, explicar cada detalhe do nosso processo, para você ter
acesso aí a esse maravilhoso investimento, que eu diria que é o único que oferece uma alta lucratividade aliado a uma alta segurança, que ninguém vai roubar o seu imóvel, ninguém vai carregar nas costas o seu imóvel, ninguém vai estar lá o imóvel prontinho para venda, para você ter o seu lucro. Isso aí, Rodrigo, obrigado e até a próxima. Valeu, garoto. Sucesso. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Valeu.